Fala aí, gênio, tudo bem? Renan Lopes do projeto Estudo do Áudio. E cara, você sabe a diferença entre resistência elétrica e impedância no alto-falante? Eu tô gravando esse vídeo, cara, porque é muito comum eu receber, tanto por e-mail, quanto no Facebook, ou no WhatsApp, ou até nos grupos de estudo, pessoas que estão com dúvida entre essas duas grandezas. Principalmente porque ambas são medidas na escala ôhmica, certo? Agora, fica comigo nesse vídeo, cara, porque a ideia aqui não é falar sobre como fazer ligação em série ou paralela de bobinas, tá? Isso aí a gente tem diversos vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube, que já fala sobre esse assunto. Eu quero que você diferencie tanto resistência elétrica quanto impedância, certo? E a impedância é a que a gente tem a maior dificuldade de medir. Então fica comigo aí, até o final do vídeo, que eu tenho duas novidades muito legais para trazer para ti. Uma, como melhorar a questão de medição dessa impedância. E outra, para que você possa melhorar o seu aprendizado, beleza? Mas o que acontece é que é o seguinte, ó. Quando a gente vai lá e compra um alto-falante, por exemplo, de 4 ohms, é muito comum que a gente pegue um multímetro, coloque na escala ôhmica, né, ali, de resistência, pega os terminais desse multímetro e coloque nos bordos do teu alto-falante. O que você está medindo ali, geralmente fica abaixo da impedância nominal do alto-falante, né? Por exemplo, esse alto-falante de 4 ohms, você vai medir ali 2.7, 3, 3.2. O que você está medindo é a resistência elétrica, certo? Por isso que ela geralmente não bate com a impedância, tá? Por quê? Porque a resistência elétrica é a resistência que essa bobina tem para passagem na corrente contínua, certo? Só que acontece, cara, o que o amplificador manda para o alto-falante não é uma corrente contínua, é uma corrente alternada. Por isso que ele se mexe, por isso que ele vai para o ciclo positivo e ciclo negativo. E a partir do momento que eu mergulho essa bobina dentro de um campo magnético, eu crio uma outra componente que a gente chama de reatância, ou seja, que é a resistência à passagem da corrente alternada, certo? Então, essa soma da resistência elétrica com a reatância cria a componente que a gente chama de impedância, certo? Essa reatância ela pode ser tanto indutiva, que é a geração de um campo magnético, a partir do momento que o fio é atravessado por uma corrente elétrica, quanto capacitiva, que é o campo magnético gerando tensão nos bornes do seu alto-falante, certo? Porra, Renan, tu tá piorando mais ainda, cara, eu não entendendo porra nenhuma. Calma, fique tranquilo. O que eu tô tentando te mostrar é que é o seguinte, ó. Quando eu coloco a minha bobina dentro do conjunto magnético, cara, eu tenho outras variáveis, que não é apenas a resistência elétrica. Eu não sei se você já tentou fazer essa experiência. Coloca um multímetro na escala ôhmica nos bornes do seu alto-falante e tenta mexer o cone, você vai ver que ela vai variando. Então o que acontece? A impedância ela é uma soma dessa resistência elétrica, mais essas outras componentes do conjunto magnético, que dependem muito da frequência. Então, à medida que a frequência muda, a impedância também vai mudar, certo? Então, existe uma alteração de impedância no seu alto-falante de acordo com a frequência. E é muito bom que a gente tenha cuidado sobre isso, cara, porque às vezes acontece de você estar fazendo uma ligação, confiando apenas na resistência elétrica, mas você não sabe qual é a impedância resultante. E não existe um padrão, tá? Existem alto-falantes, por exemplo, que tem a resistência elétrica de 2.7 e a impedância dele é 3,5. Da mesma forma que existem falantes também com a mesma resistência elétrica de 2,7, mas a impedância pode ser 2,9, 3, né? Então, às vezes, a impedância ela até dá no nominal, 4 ohms, ou que seja 8 ou 2 ohms, independente do falante que você estiver trabalhando. Às vezes dá exatamente igual, mas nem sempre isso acontece. Por isso que seria interessante que você tivesse a possibilidade de ter um traçador de impedância. O traçador de impedância, ele gera uma coisa que a gente chama de curva de impedância, certo? Dá uma olhada aqui nessa curva então, ó. Isso seria uma curva de impedância. Percebe que aqui neste canto, onde tem zero, ou seja, a minha frequência é zero, o meu falante está parado. Então aqui é a resistência elétrica do meu alto-falante, certo? Depois, à medida que a minha frequência vai aumentando, né, percebe que ele tem uma explosão, tem um pico, que seria a frequência de ressonância do alto-falante. Depois ele mergulha, encontra o que a gente chama de impedância mínima, né, na verdade é a mínima impedância que esse alto-falante tem, e depois ela explode nas altas frequências, certo? O que acontece é que existe um momento do alto-falante que ele é ideal, que seria perto dessa impedância nominal, digamos assim. Agora, o grande problema que eu vejo que está acontecendo no nosso mercado é que alguns fabricantes de alto-falante estão colocando a resistência lá embaixo, que por consequência a impedância também fica lá embaixo, no intuito de que ele consuma um pouco mais de potência e acabe falando um pouco mais. Isso faz com que os amplificadores eles sejam sacrificados. Tu vai judiar um pouco mais da fonte do teu amplificador e ou ele vai entrar em proteção ou ele vai sobreaquecer, certo? Então
a impedância nominal, na grande maioria das vezes, não está sendo respeitada, infelizmente. E é muito importante que isso seja respeitado justamente para que você consiga extrair o máximo de desempenho possível. Como não existe uma padronização, medindo apenas a resistência elétrica do sistema, você não vai entender bem como é que vai ser o comportamento da impedância final. Por isso que é muito importante que você possa ter um traçador de impedância para construir essa curva que a gente acabou de ver. Você poderia fazer isso, por exemplo, fazendo o alto-falante gerar diversas frequências e medindo qual seria a resistência e marcar no gráfico. Só que claro que aí você estaria medindo a resistência do amplificador que estaria gerando esse sinal e aí seria um pouco complexo. A parte legal, e que é uma novidade que eu estou trazendo para você, é que existe uma maneira de criar um componente, criar um circuitinho e usar um software chamado de ARTA, certo? O próprio ARTA, se você pesquisar aí na internet, né, de repente eu vou deixar o link embaixo aqui do vídeo, você pode construir um circuitinho para fazer com que o ARTA meça a curva de impedância do seu alto-falante. E isso é muito legal porque você vê a impedância mínima e vê qual é o ponto de frequência de ressonância. Então mesmo que você não conheça o alto-falante, não sabe os parâmetros dele, você já consegue encontrar a frequência de ressonância desse alto-falante, né? E consegue encontrar a impedância mínima. A parte boa disso, cara, é que você não precisa confiar apenas nos dados que o fabricante fornece, ou diz que fornece, né? Você pode medir, cara. E aí você tem mais precisão no uso do seu sistema de som. E é muito importante para que você tenha um cuidado que daqui a pouco você está condenando o seu amplificador, dizendo que ele não é legal, que ele não presta, que ele esquenta, e o problema está lá no alto-falante. Então, cara, a gente dá uma organizada aí no mercado, fica bom para todo mundo, a gente faz com que os fabricantes entreguem os dados corretos, ou, né, pelo menos ajuste o falante para a realidade, e a gente faz com que os amplificadores consigam extrair o máximo de resultado possível, fica bom para todo mundo, tá todo mundo legal e fica bom para você também. Agora é o seguinte, ó, se o assunto tá ficando muito complexo para você, você ainda não tá entendendo muito bem o que eu tô falando, cara, faz o seguinte, ó, reserva na tua agenda. A partir do dia 16 de março até o dia 26 de março, eu vou fazer mais uma vez um workshop gratuito, né? E 100% online. Você pode assistir aí no sofá da sua casa, certo? Então organiza a tua agenda. A partir do dia 16 de março até o dia 26 de março, eu vou colocar aí provavelmente 3 ou 4 vídeos, eu ainda não sei direito, dando bastante informação sobre alto-falantes e caixas acústicas. A gente vai falar aí sobre alguns dados de alto-falante, de repente eu vou fazer a medição de um alto-falante para você ver usando esse sistema do ARTA aí, e depois a gente vai falar um pouco sobre algumas configurações de caixas acústicas, certo? Esses vídeos eu não vou poder deixar hospedado porque eu uso ele profissionalmente. Eu uso aí para os meus grupos fechados de estudo, para alguns treinamentos que eu dou também, então eu vou disponibilizar ele do dia 16 até o dia 26, você pode assistir aí quantas vezes você quiser, mas depois eu vou retirar ele do ar. Por isso que é muito importante que você se programe para assistir os vídeos que eu vou estar disponibilizando ali, certo? E embaixo de cada vídeo, no dia do workshop, eu vou deixar um espaço de comentário para que você possa tirar suas dúvidas também. Então eu vou te pedir uma ajuda, cara. Comenta aqui embaixo agora desse vídeo que assunto você gostaria de ouvir sobre alto-falantes e caixas acústicas nesse workshop, para que eu possa abordar ele e te ajudar. E se porventura você não tiver inscrito na minha lista VIP, né, ou seja, os e-mails que eu faço contato, entra lá no meu site, no www.estudodoaudio.com.br, cadastre teu e-mail, né, você vai ver que vai abrir um quadro lá para pedir o teu e-mail, cadastre teu e-mail e você entra para a minha lista VIP. E toda vez que eu tiver novidades, eu vou te comentar por e-mail, certo? Eu vou comentar quando vai iniciar o workshop, assim, a hora que começa, sobre os vídeos, eu vou dar maior detalhamento lá por e-mail, certo? Então o intuito é só para que a gente possa manter um contato lá por e-mail, certo? Acompanhe então as minhas redes sociais aí no facebook.com/estudo do áudio, certo? Eu coloco informações periodicamente. E no YouTube, coloca Renan Lopes, você vai encontrar o meu canal aí. Se já estiver no YouTube, se inscreve aqui agora. Se estiver no Facebook, já curte aí a minha página para você continuar recebendo bastante informação. Beleza? Um grande abraço e até breve.